Detona Ralph, eles mostram pra gente que até pessoas muito bem intencionadas como o Ralph pode desenvolver traços extremamente tóxicos quando não sabe lidar com a própria insegurança. A última vez que eu assisti Detona Ralph, eu tive uma impressão e não fiz uma análise muito grande. Eu fiquei bem emocionado no final com a separação dele com a Vanellope, né? Cada um vai pra um lado, a amizade continua e eu não fiz uma análise. Então eu fui reassistir Detona Ralph com uma pessoa que nunca tinha assistido. Enquanto eu estava assistindo, eu vi que lá se trata sobre amizade, inseguranças, traços tóxicos e como querer mais e não querer mais tá tudo bem, desde que seja uma vontade sua. Mas para dar contexto para essa afirmação, vamos começar com a história. Nós vemos a Vanellope junto com o Ralph e os dois muito amigos. Quando eles não estão, respectivamente, cada um no seu jogo, eles estão juntos e vivendo e curtindo. Mas a Vanellope vira e mexe, faz umas perguntas para ele, se ele não quer mais, se ele não tem vontade de conquistar mais coisas, ou se ele não está muito entediado com o dia a dia. O Ralph não consegue entender os questionamentos dela e fica por isso mesmo. Até que ela fala que ela queria uma nova pista, coisas diferentes, porque ela já sabe tudo que vai acontecer no jogo, e o Ralph tem uma brilhante ideia de tentar proporcionar para ela algo novo, porque ele via que aquilo ali estava mexendo com ela. Ele faz uma nova pista, mas isso acaba resultando na quebra do jogo da Vanellope. A menina que estava controlando a Vanellope, ela acabou tentando manter o controle do carro enquanto a Vanellope estava curtindo a estrada. O resultado disso é que quebrou o volante do jogo e eles precisam do jogo funcionando para estar ali. Eles desconectam o jogo da Vanellope, todo mundo foge e aí eles precisam resolver isso. Então eles acabam descobrindo que tem a internet, na internet tem esse volante. Então eles partem para essa aventura para conseguir o volante. Durante essa trajetória nós vemos a internet apresentada de uma maneira bem legal, assim. Eu gostei muito, eles conseguiram, sei lá, dar tonalidade, colocar os usuários, como que funciona o universo dentro do Wi-Fi ali, dentro da internet. Eu achei muito simples e ao mesmo tempo muito fácil de compreender algo que a gente às vezes pensa que é complexo. No dia a dia de usar as redes sociais, até mesmo como funciona os algoritmos. O Ralph é capaz de tudo para ajudar a sua amiga, então ele entra na internet, começa a tentar ganhar dinheiro ali para conseguir pagar o volante. O volante ele já era caro, eles conseguiram deixar o volante muito mais caro, porque eles começaram a dar lances cada vez mais caros, achando que era só números, mas na verdade se tratava de dinheiro. Então o Ralph entra na internet, começa a produzir vários vídeos virais e eles falam muito sobre essa coisa, tanto de você buscar muito like, quanto também de como pode ser tóxico e desanimador comentários negativos e como lidar com isso. Basicamente não lendo. É isso que é falado lá. Mas aí a gente chega num ponto onde a Vanellope entra num jogo de corrida, onde não tem regras. É basicamente uma corrida maluca e ela fica apaixonada por aquele jogo. E lá tem uma grande campeã que ela fica admirada com ela. Eu simplesmente achei bem parecido. Parecia a Vanellope versão adulta. As duas tinham bastante coisas em comum. Inclusive essa vontade de seguir e querer mais. E aí a Vanellope começa a sentir algo ali que beira não quero voltar, enquanto o Ralph está fazendo mais do que ele pode, ele tá dando tudo de si para conseguir aquele volante, salvar o jogo da Vanellope e ter a amiga dele perto dele, porque era bem específico o objetivo do Ralph, ele queria a amiga dele perto dele. Mas aí a gente vê que a Vanellope tá numa outra vibe, ela conhece as princesas, ela faz uns questionamentos, é bem engraçado, e por fim ela tem uma conversa sozinha ali com a menina que ela tava admirando bastante, de como ela tinha vontade de ficar ali e como ela queria ficar naquele jogo e se desenvolver e não voltar para o jogo que ela já estava cansada há um tempo. O Ralph descobre isso, escuta isso e na tentativa desesperada de manter as coisas exatamente como elas eram, ele toma a decisão de colocar um vírus ali no jogo para tentar fazer com que a Vanellope se desapegue desse jogo. Ele queria que o jogo ficasse mais lento para a Vanellope ficar entediada e querer voltar para o jogo dela. O resultado foi desastroso, quase custou o jogo inteiro e a Vanellope descobre que o Ralph estava por trás de tudo isso porque ele mesmo conta para ela e fica muito chateado com ele mesmo. Então a Vanellope fica muito irritada e é aí que as coisas começam a ficar mais sombrias, porque basicamente a função daquele vírus em si é encontrar insegurança
inseguranças. E quando a Vanellope larga o Ralph sozinho, chateada, e o Ralph fica ali, ele começa a exteriorizar uma insegurança muito grande, que ele não quer ficar sozinho, ele quer continuar sendo o herói dela e que ele tem que manter a amiga dele perto dele, custe o que custar. E aí o vírus, ele replica isso, o que temos é vários Ralphs desesperados e perseguindo a Vanellope. E, gente, dá um desespero, porque ele, assim, essa versão dele de vírus é eu quero amiga, e aquela coisa querendo pegar, podendo até machucar ela. E a gente vê que esse apego extremo estava disfarçando uma dor da solidão que a gente viu muito no primeiro filme do Ralph, que o Ralph era ignorado. Ele era sozinho, ele era solitário. Então, quando ele encontra alguém que compartilha do mesmo neurônio que ele, que gosta dele, que admira ele, que ele tem uma relação legal, ele quer perder qualquer coisa, menos isso. E isso custaria a felicidade e a liberdade da Vanellope. E a gente vê isso logo depois, quando o Ralph vê a Vanellope sendo pega por um gigante constituído de vários Ralphs, e aí ele fala pra esse gigante largar a Vanellope, e ele fala amiga, e ele fala você tá machucando ela, você vai prender ela a qualquer custo. E aí ele acaba se metendo em tudo isso e o gigante pega o Ralph, que é uma cena muito inteligente, porque as coisas mudam de lugar. E quem está em perigo agora é o Ralph. E aí a Vanellope, desesperada para não ver o amigo dela se machucando, fala pro gigante, eu cedo, eu fico. Se você quiser que eu fique aqui, eu fico aqui. Não tem problema. Mesmo que isso não é o que eu queira, eu me prendo por você, porque eu gosto de você. Eu não quero que você machuque o meu amigo, então eu cedo. Nesse momento, o Ralph vê um grande vilão, que é o traço tóxico dele de querer que a Vanellope segue o caminho que ele tanto quer. Ele tá como a vítima, porque ele tá sendo pego por esse gigante, e a Vanellope está cedendo a liberdade, felicidade e propósito de vida dela para garantir que o Ralph ficasse bem. E aí o Ralph vê as coisas de fora, que é um benefício muito grande ali naquela situação, porque ele vê o quão tóxico ele estava sendo, o quão injusto ele estava sendo. A Vanellope tinha a vida dela, ela merecia ser feliz, e que tipo de amigo não quer uma pessoa feliz? Então ele se vê naquele lugar e ele fala pro gigante, deixa ela ir, deixa ela viver o que ela quer viver, deixa ela ser ela, e o que adianta a gente ter ela aqui presa, sendo que não vai ser ela vai estar infeliz. E aí o gigante simplesmente vai embora, assim, ele se some, basicamente, porque essa insegurança do Ralph não existia mais, e para aquele gigante, aquele vírus existir, precisaria ser mantido essa insegurança. Uma vez que o Ralph fala isso pro gigante, ele se cura, ele se entende e não existe mais essa insegurança. Então a gente vê aí esse gigante sumindo, o Ralph e a Vanellope fazendo ali as pazes, se reconciliando, e aí ele permite que a Vanellope segue o caminho dela. E ela decide continuar na internet, nessa corrida maluca, onde ela pode se desenvolver muito mais e aprender muito mais, não tem um padrão, ela vai estar sempre sendo desafiada. O Ralph volta pra lá, devolve o jogo da Vanellope, porque não tem só a Vanellope naquele jogo, então várias pessoas ali, né, vários personagens do jogo da Vanellope voltaram a ter casa, porque eles estavam desabrigados, e a gente vê que ali, periodicamente, o Ralph e a Vanellope se encontram pelo menos uma vez por ano, e quando eles não estão se encontrando, eles conversam através de ligação. Ela conta pra ele o que aconteceu durante a semana dela, conta as evoluções, o Ralph conta pra ela tudo o que aconteceu ali, e os dois mantêm uma amizade. Não é mais perto, não tem como eles estarem juntos, porque a Vanellope quis algo muito mais além, mais distante, mas isso não era um ponto decisivo da amizade deles, porque a amizade vai muito além de estar perto, e sim de você torcer pela pessoa que você ama e desejar que essa pessoa seja feliz. E a melhor forma que você faz isso é lidando com as suas próprias inseguranças, porque a única coisa que estava prendendo a Vanellope naquele momento era o sentimento de apego do Ralph para com ela, e como isso poderia fazer o Ralph infeliz. Então é muito interessante como que uma pessoa consegue talvez interferir muito na vida da outra, e gente, nunca é sobre o outro, é sobre si. Então a Vanellope estava sendo presa, digamos assim, por esse traço tóxico / insegurança do Ralph, mas ela fez a escolha dela de querer ficar no jogo. Não era sobre o Ralph. A questão da Vanellope era ela. E com relação ao Ralph, a insegurança dele, o traço tóxico
tóxico e como ele tava estragando tudo, era problema dele também, sabe assim? Porque eu acredito que se o Ralph continuasse tão tóxico quanto ele tava, ou mantendo aquela insegurança, o máximo que ele ia conseguir era perder a amiga dele. Então, assim, eu acho isso muito interessante e eu trago principalmente pontuando isso pra vocês, porque o poder da autorresponsabilidade é libertador. Porque às vezes você assiste isso aqui e fala, mas eu conheço alguém tóxico. Tá, beleza, a pessoa te prende, mas uma pessoa só faz com você o que você permite. Então você não tem responsabilidade tanto assim com as questões do outro e sim consigo. E se às vezes você tem essa insegurança, você sabe que é a sua responsabilidade, é a sua autorresponsabilidade de se tratar, se curar, se perdoar e tentar ser uma pessoa melhor. Assim fica mais legal, fica mais leve e fica mais reflexivo a gente ver esse tipo de lição quando a gente vê no filme. Esse aqui é o resumo barra do filme, barra toda a mensagem que eu percebi ali no filme Detona Ralph e o Wi-Fi. Eu gosto muito dessa animação, o 2 ele manteve a qualidade e um roteiro muito legal, tanto o primeiro, e não ficou mais do mesmo, sabe? O primeiro filme nos apresenta algo e o segundo é algo totalmente diferente, totalmente fora da caixinha, onde amplia essa visão. Comenta aqui se você assistiu Detona Ralph e o Wi-Fi e você tirou as mesmas conclusões e lições que eu. Se inscreve aqui para você não perder nenhum vídeo, tá tendo vídeo aqui sempre no canal, tô bem ativa por aqui e até o próximo vídeo.